Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja alcançando a sua vida, o seu coração. E nós convidamos todos os irmãos e todos os amigos que nos acompanham pelo YouTube para que celebremos nesta hora a ressurreição de Jesus. Esta é a data mais importante do calendário cristão, porque a ressurreição de Jesus é de fato a pedra fundamental da nossa fé, da nossa crença. E se Jesus não tivesse ressuscitado, nós nem estaríamos agora celebrando este culto de louvor e de gratidão ao nosso Deus que nos enviou o seu Filho, que morreu na cruz, mas venceu a morte, ressuscitou e promete que nós um dia estaremos na sua presença gloriosa. Então, vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Quero começar o nosso culto lendo Mateus 16, 21. Jesus Cristo sempre orientava os seus discípulos naqueles 3 anos de preparação para que eles estivessem sabendo que a sua missão aqui neste mundo era uma missão que contemplava sofrimento, morte, mas também ressurreição. Veja o que Jesus disse em Mateus 16, 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, era necessário sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas. Era necessário ser morto e ressuscitado no 3º dia. Então, esta era a mensagem que Jesus deixava com os seus discípulos. Vamos ler agora um outro texto que fala daquela mensagem impactante que as mulheres que foram ao sepulcro onde Jesus estava colocado, havia sido colocado. Nós nos lembramos que as mulheres foram aquelas que acompanharam tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus e elas observaram exatamente o lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. E então elas foram lá no 1º dia da semana para fazerem com o corpo de Jesus aquele tratamento, aquela preparação que geralmente se fazia no corpo daqueles que faleciam. O texto que nós vamos ler agora está no Evangelho de Lucas. Se você tem a sua Bíblia, abra aí no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos ler, então, sobre a ressurreição de Jesus, narrada pelo evangelista Lucas. Lucas 24. Mas no 1º dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Até aí no versículo 9. Então, esta foi a notícia mais impactante que aquelas mulheres, servas e discípulos de Jesus puderam ouvir naquele dia. Por que vocês estão buscando entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.
De fato, Jesus ressuscitou. Nós vamos louvar o nosso Deus agora com o cântico do hino 51, A Cristo Coroai. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos na Tua presença e nesta hora queremos Te louvar, Te bendizer, queremos Te adorar e prestar este culto ao Senhor, ó Pai. Sobretudo, celebrando a ressurreição do Teu Filho Jesus, a quem o Senhor enviou para sofrer naquela cruz a culpa e as consequências e o peso eterno dos nossos pecados. Jesus morreu por nós, venceu a morte e certamente, ó Pai, Ele tem podido dar também perdão aos nossos pecados, tem nos dado a certeza da salvação e da vida eterna, porque nós temos crido no Seu ensino, temos crido na Sua pessoa divina, mas humana também, perfeitamente. Também nós temos crido em Jesus e na Sua obra redentora feita em nosso favor, em nosso lugar naquela cruz. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, porque este amor é insondável, é indescritível, é imensurável. Este amor é eterno e com este amor o Senhor nos atraiu a Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que veio nos trazer a esperança da vida eterna, a certeza da salvação e da vida eterna.
Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa gratidão, o nosso louvor, e que o Cristo vivo, ó Pai, que tem se manifestado na vida do seu povo, acompanhando, andando, caminhando, vivendo em nós através do seu Espírito Santo, possa fortalecer os nossos corações, as nossas vidas, que andam meio, ó Pai, tristes, abatidas, angustiadas, porque estamos vivendo um tempo difícil, complicado, cheio de notícias tristes. Mas hoje, ó Pai, nós queremos destacar e te engrandecer por esta notícia que impactou aquelas mulheres e tem impactado muitos corações no decorrer dos séculos. E nos impacta também, porque Jesus não ficou em uma sepultura, venceu a morte, vivo está, e um dia voltará para que nós possamos estar para sempre na sua presença bendita e gloriosa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, abençoe as nossas vidas, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Há um hino também que fala do momento da ressurreição de Jesus Cristo. O hino 274. Nós vamos louvar o Senhor com o cântico deste hino, morto e ressuscitado. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Irmãos, sendo este um culto especial, alusivo à ressurreição de Jesus, comemorando a nossa Páscoa cristã, porque a nossa Páscoa é Jesus. Jesus, disse o apóstolo Paulo, é o Cordeiro Pascal que foi imolado para nos dar o livramento eterno, para nos dar a certeza da salvação e da vida eterna. E as nossas crianças, elas fizeram uma cantata, apresentaram uma cantata aqui em nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Brasilândia, no nosso salão social, há alguns anos. E nós gostaríamos de repetir essa cantata que as crianças fizeram
celebrando também a ressurreição de Jesus. A palavra do Senhor fala que dos pequeninos o Senhor tira louvor perfeito. Há alguns jovens, há alguns adultos com as nossas crianças, mas elas cantam com doçura a respeito de Jesus Cristo e do impacto também da ressurreição de Jesus na vida delas. As crianças que também são amadas por Jesus e por elas Jesus também morreu naquela cruz. Vamos então ouvir e assistir esta cantata. Alguns irmãos já viram, outros talvez não, mas será a oportunidade de nós revermos ou mesmo de apreciarmos pela primeira vez esta cantata feita pelas crianças da igreja há poucos anos, aqui mesmo no nosso salão social. O seu nome será Emanuel, Deus conosco, porque Ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus foi até o Rio Jordão e lá foi batizado pelo seu primo João Batista. Quando saiu das águas, o céu se abriu e uma voz dizia: "Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria." Tu és
anunciando o reino dos céus, pregando, curando, abençoando e restaurando as almas dos homens. Que sede eu sentia de ouvir falar deste reino. Jesus foi com seus discípulos para um jardim chamado Getsemane. Foi para orar. Começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Ela tomava conta da sua alma. Os soldados se reuniram em volta de Jesus, tiraram a roupa dele e o vestiram de uma capa, fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram uma vara na sua mão direita. Cuspiram nele, pegaram a vara e com ela batiam na sua cabeça. Em seguida, levaram para o crucificar. Os soldados chamaram o homem para ajudar Jesus a carregar sua cruz. As nossas culpas pesavam sobre si, Calvário de dor. Foi por você, foi por mim que sofreu.
Aquela cena era insuportável para mim. Eu já escondi o meu rosto. Não podia ver aquele corpo frágil sendo surrado. Mesmo assim, ele permanecia calado. As nossas culpas pesavam sobre si, calvário de dor. Foi por você, foi por mim que sofreu, carregando aquela cruz. Foi por você, foi por mim que sofreu, carregando aquela cruz. O véu se rasgou, escureceu todo lugar, grande tremor anunciou morte na cruz. No alto do monte se avistavam 3 cruzes. Elas faziam sombra sobre a terra. Uma sombra misturada com sangue. Depois de tudo que viram, os discípulos de Jesus voltaram para suas casas e voltaram a fazer o que faziam antes. Parece que de nada adiantara perseguir o seu mestre, pois já era morto.
cedinho, os primeiros raios de sol se ensaiavam a se lançar no horizonte. Os passarinhos cantavam, alegres por mais um novo dia. Mas apesar de tudo isso, o rosto de Maria estava triste. Ela separava os perfumes para levar ao túmulo, onde estava o corpo de Jesus. Mas a pedra estava removida e sobre ela havia um anjo que dizia: não se encontra mais aqui este quem vocês procuram, não está aqui. Aquele anjo parecia um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Então disse: não temo, sempre procuram Jesus, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou. Avisem os discípulos, ele está vivo e vai adiante de vocês para a Galileia. A missão de Jesus se cumpriu, ele reviveu. Foi para isso que ele veio ao mundo. Nós o adoramos pelo seu nascimento e também pela sua morte e ressurreição. Com ele renascemos para uma nova vida.
juntos jantaremos. Convide-o hoje a entrar no seu coração. Sua voz nos chama, bate a nossa porta, uma voz suave, chama com bondade. Sua mão se estende, chama por seu nome. Ele é água viva, verdadeira fonte. Jesus, Salvador, que consola o coração, deixa-o entrar, Ele quer perdoar. Sua voz nos chama, bate a nossa porta, uma voz suave, chama com bondade. Sua mão se estende, chama por seu nome. Ele é água viva, verdadeira fonte. Jesus, Salvador, que consola o coração, deixa-o entrar, Ele quer perdoar. Deixa-o entrar, Ele quer perdoar. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós fomos edificados naturalmente com a cantata das crianças, a letra que de fato observou, né? Tudo aquilo que Jesus passou, sofreu, fala também da morte de Jesus, mas também fala da vitória de Jesus sobre a morte. Então vamos ler um texto que fala que Jesus, naquele primeiro dia da semana, o dia da sua ressurreição, ele se manifestou a dois discípulos que tinham saído de Jerusalém entristecidos, cabisbaixos, como que derrotados, porque não tiveram a necessária confiança, convicção e fé de que Jesus tinha ressuscitado. Vamos ler o texto então, e esta história que ocorreu naquele primeiro dia tem ensinamentos também para as nossas vidas e para os nossos corações. Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão dos que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse evento, esse acontecimento que nós falamos há pouco, ocorreu no final do dia, do primeiro dia, que era justamente o dia da ressurreição de Jesus. Mostra então estes dois discípulos de Jesus que moravam em Betânia, uma aldeia, um vilarejo que ficava ali cerca de 12 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E esses dois discípulos, eles saíram lá de Jerusalém, tendo acompanhado aquelas cenas e aquelas coisas todas que envolveram Jesus Cristo, o seu julgamento, o seu sentenciamento à morte, a sua execução através da crucificação, naquele leio, naquele madeiro. E eles então, depois, no primeiro dia da semana, mesmo tendo ouvido alguns rumores, não deram muita confiança àquilo que ouviram e voltam para a sua aldeia, para a sua vila de Emaús. E eles começam a fazer aquela viagem de volta com os seus corações entristecidos, abatidos, sentindo-se como que derrotados, porque eles tinham colocado a sua confiança, a sua esperança em um Cristo que não era de fato aquele Cristo que veio para nos trazer a redenção espiritual do pecado, das consequências do pecado, da perdição eterna. Eles pensaram, como tantos outros pensavam naquela época, que Jesus estava ali para tirar-lhes do jugo dos romanos e de novo resgatar a liberdade política de Israel. Mas não foi esse o propósito de Jesus quando veio a este mundo. Então eles estavam conversando, entristecidos, angustiados, derrotados, como quem tinha de fato perdido a sua esperança. E de repente o que acontece? O próprio Cristo os acompanha, se aproxima
eles não o reconhecem, mas Jesus vai ouvindo aquilo que eles estavam perplexos e comentando. E Jesus de repente pergunta: o que aconteceu de tão sério que tirou o ânimo de vocês e trouxe perplexidade aos seus corações enquanto vocês falam e discutem? E aí um deles achou que Jesus de fato estava exagerando, ele não sabia que era Jesus, mas ele pontuou: és tu, né, o único viajante que, tendo estado em Jerusalém nos últimos dias, ignora tudo que aconteceu lá? Aí Jesus faz a pergunta: mas o que aconteceu lá? Quais as coisas que aconteceram lá para deixar vocês assim tão abatidos, tão abalados? E aí eles reportam a respeito daquilo que Jesus passou, sofreu e também morreu na mão das autoridades do povo de Israel, dos principais sacerdotes. Eles o sentenciaram à morte, e aquela morte maldita de cruz, que normalmente era um tipo de morte que os judeus não aplicavam, mas os romanos aplicavam, e era uma das espécies mais cruéis de aplicarem a pena de morte. Os romanos faziam isto e crucificavam muitas vezes aquelas pessoas que eram condenadas à morte. E o Senhor Jesus Cristo, então, conforme eles vão mostrando a sua desesperança, o seu abatimento, a sua angústia, mostrando que eles estavam crendo que Jesus haveria de restaurar a redenção política do povo de Israel, Jesus então faz aquela exclamação: ó necios e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram, tudo que eles falaram a respeito de mim. E aí Jesus começa a discorrer sobre a palavra de Deus, sobre os profetas, sobre as profecias que culminariam, e de fato culminaram, com a sua vinda a este mundo, e que ele viria, como de fato veio, para trazer a redenção, não política, mas espiritual, ao seu povo, àqueles todos que o Senhor Deus, desde antes da fundação do mundo, quis, por graça e por misericórdia, salvar e fazer desse povo salvo um povo exclusivamente seu, que receberia o nome da sua igreja, a família da fé. Então, nós temos aqui essa história desse acontecimento que Jesus acompanhou aqueles 2 discípulos, mas nós sabemos que aquela viagem que começou num tom muito triste, muito melancólico, ela terminou de uma maneira toda diferente. Porque quando eles estavam chegando ali em Emaús, Jesus fez menção de passar adiante. E eles fizeram uma súplica, uma oração, um pedido: fica conosco, Senhor, é tarde e o dia já declina. Essa palavra Senhor não está identificando que eles sabiam realmente que era o Senhor Jesus, mas era um viajante qualquer. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa, Jesus partiu o pão. E a forma como Jesus fez para partir aquele pão fez com que eles reconhecessem que era de fato Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo ressurreto, que estava com eles ali à mesa. Em seguida, Jesus então desaparece da vista deles. E eles, alegres, voltam para Jerusalém. Deviam estar bem cansados, mas aquela alegria que eles puderam notar e sentir fez com que eles voltassem imediatamente a Jerusalém e contassem aos outros aquilo que havia acontecido. E fizeram festa com os demais que também estavam convictos, anunciando, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos e amigos da Palavra de Deus, a ressurreição de Jesus, de fato, quando ela foi reconhecida por aqueles 2 discípulos, ela trouxe alegria, tirou a tristeza, tirou a angústia
e trouxe alegria. E o fato de nós estarmos hoje comemorando a ressurreição de Jesus precisa também fazer com que o nosso coração esteja inundado com a alegria dessa ressurreição, com a alegria desse contentamento. A ressurreição de Cristo renova a nossa alegria. Primeiro, a alegria de sabermos que Ele está vivo. É uma alegria para todos nós sabermos que o nosso Mestre, o nosso Senhor, venceu de fato a morte e está vivo. Na verdade, aquele que se apresentou como a própria fonte da vida, a própria essência da vida, ele não poderia ser vencido pela morte. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele se apresentou como a própria vida, ele não poderia ser vencido pela morte. Jesus dissera para as irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus não podia ficar numa sepultura. Ele teria que vencer a morte. Depois, ele havia ensinado, ele havia falado, ele havia orientado os seus discípulos que a sua missão importava em sofrimento, morte, mas também ressurreição ao terceiro dia. Então, toda a sua palavra, todas as suas promessas se concretizaram. E Jesus trouxe àqueles discípulos a alegria de saberem que ele estava vivo. E nós hoje também estamos alegres, mesmo que sejamos aí assaltados ou sobressaltados por algumas preocupações, inquietações, mas nós temos uma alegria no nosso coração. O nosso Mestre, o nosso Senhor, venceu a morte e está vivo. Mas a alegria que a ressurreição traz ao nosso coração é também a alegria de sabermos que Ele está conosco. Como Jesus foi ao encontro daqueles dois discípulos desesperançosos e entristecidos, Jesus também, Ele vem caminhar conosco, Ele está conosco. Uma das suas últimas promessas que nós encontramos aqui nos Evangelhos é a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus está conosco, não através da sua presença física, naturalmente, mas através da sua presença espiritual. Ele está conosco através do seu Espírito. E através do seu Espírito Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele nos encoraja, Ele nos reanima, Ele nos revigora. Então é muito gratificante e nos traz alegria o sabermos que Jesus não somente está vivo, mas que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco e isso também nos traz alegria. Mas a alegria da ressurreição também é a alegria de sabermos que Ele se importa com as nossas vidas, Ele se importa conosco. Jesus sabia exatamente o que estava preocupando aqueles dois viajantes. Entretanto, Ele queria que eles falassem com as suas próprias palavras quais eram os sentimentos que traziam inquietação, perturbação para os seus corações. E o Senhor Jesus Cristo, se importando com eles, faz aquelas perguntas, depois faz aquela apresentação dos profetas, das Escrituras, mostrando tudo o que nas Escrituras constava a seu respeito. Eu até tenho pensado aqui que esta talvez tivesse sido a primeira escola dominical. Aqueles dois alunos, Jesus, o Mestre, ensinando para eles as Escrituras, interpretando, aplicando, porque eles não sabiam ou não souberam fazer isto. Então, Jesus se importou com eles. E Jesus, por se importar com eles, na sua tristeza, angústia, melancolia, foi até eles para que eles pudessem, de fato, reconhecer que Ele tinha vencido a morte. No seu ministério, Jesus mostrou que se importava com as pessoas que estavam exaustas, que estavam aflitas como ovelhas sem pastor. Ele se importou com pessoas que sofriam diversas debilidades, diversas enfermidades.
ele se importou com as crianças, ele se importou com os publicanos, que ninguém gostava ou se animava a tê-los próximos de si como amigos ou companheiros. Jesus se importou com aquela mulher samaritana, que era uma mulher, infelizmente, de vida moral, né? Basicamente contrária aos procedimentos daqueles dias e daquele tempo, não somente entre os samaritanos, mas entre os povos de Israel. Jesus se importou com ela e lhe ofertou a água da vida, que só ele poderia dar para saciar a sede da sua alma e do seu coração. Não lhe bastava vir ao poço buscar a água física, material, porque havia no seu coração uma sede muito mais intensa, muito mais séria, que era a sede espiritual. Mas Jesus ofereceu e deu a ela a água da vida, por ele ser a verdadeira fonte da água da vida. Jesus se importou com Jairo e com o pedido dele, que pediu que Jesus fosse à sua casa. Jairo era o chefe da sinagoga de Cafarnaum e a sua filhinha estava morrendo, tinha 12 anos. E então Jesus foi até a casa de Jairo e ressuscitou a sua filhinha. Enquanto Jesus também ia à casa de Jairo, veio uma mulher que sofria, que padecia de uma hemorragia há 12 anos, fragilizada, uma mulher sofrida, mas ela toca nas vestes de Jesus e do corpo de Jesus sai poder para curar aquela mulher hemorrágica. E Jesus quer que ela se identifique, quer que ela conte o seu testemunho, até para que ela pudesse ser aceita no meio das pessoas. Porque na situação que ela estava, se ela falasse antecipadamente, jamais ela ficaria ali, seria repelida por todos, porque passava por um fluxo de sangue há 12 anos. Jesus curou aquela mulher, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus se importou com o cego Bartimeu, lá das estradas poeirentas de Jericó. Jesus se importou com um publicano muito rico, Zaqueu, que tinha curiosidade de ver a Jesus, de ter um encontro com Jesus, e Jesus passou ali pela estrada de Jericó, olhou para uma árvore onde Zaqueu estava colocado para vê-lo, e Jesus então disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. Zaqueu desceu a toda alegria e recebeu Jesus. E ele conversou com Jesus, e Jesus lhe apresentou mais detalhes do seu evangelho. E Jesus então mostra que naquele dia houve salvação naquela casa, porque Zaqueu também era um filho de Abraão. Zaqueu tinha demonstrado através de algumas reações, de algumas atitudes, de algumas decisões, que a presença de Jesus na sua vida impactou de fato e trouxe transformação. Jesus se importou com Pedro quando Pedro o negou, até mesmo antes de negar, mas depois lhe restaurou ao apostolado, ao serviço cristão. Jesus se importou com Saulo, que era um grande e terrível perseguidor de Cristo e da sua igreja, mas Jesus foi encontrá-lo na estrada de Damasco e Saulo passou por uma experiência transformadora de conversão e depois passou a ser um apaixonado servo de Jesus, um grande evangelista, um grande apóstolo que levou o evangelho de Jesus a diversos lugares e até mesmo a outros continentes. Jesus se importou com você e comigo porque veio morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Jesus se importa conosco porque só Ele pode nos dar certeza do perdão, da salvação e da vida eterna. E finalmente, além da alegria da ressurreição ser para nós a alegria de que Jesus está vivo, a alegria de que Jesus está conosco, a alegria de sabermos que Jesus se importa conosco, é também uma alegria de sabermos que Jesus voltará. Jesus voltará. A obra de Cristo não ficou totalmente ainda concretizada porque Ele prometeu que voltaria e nós estamos aguardando a sua volta. O panorama do mundo, as profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando. E Ele mesmo, antes de partir deste mundo, deixou
a promessa da sua volta aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, pois se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos buscarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. No mesmo momento, Jesus ainda disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus falou da sua ressurreição, mostrou os sinais que antecederiam a sua volta, melhor dizendo, falou da sua ressurreição, mas falou também da sua volta gloriosa, e mostrou também sinais que aconteceriam antes da sua vinda e haveriam de se intensificar à medida que mais próximo ele estivesse de voltar a este mundo. Os apóstolos, os seus apóstolos também ensinaram a respeito da ressurreição e também da volta gloriosa de Jesus. E o Senhor Jesus também, lá no Apocalipse, mostra, através do apóstolo João, alguns aspectos do seu retorno glorioso. E o último livro, o livro do Apocalipse, que significa revelação, lá no último capítulo, capítulo 22, nós lemos por 3 vezes a promessa de que Jesus, de fato, voltará. Ele diz lá no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra desta profecia. No versículo 12, Jesus fala, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E no versículo 20, Jesus ainda diz, certamente venho sem demora. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que a mensagem da ressurreição renove nos nossos corações a verdadeira alegria, a alegria que vem de Jesus. A nossa alegria tem nome, e o nome da nossa alegria é Jesus. Ele é a nossa alegria, uma alegria verdadeira, real, permanente, eterna. E a ressurreição de Jesus nos trouxe estas alegrias, a alegria de sabermos que Ele está vivo, a alegria de sabermos que Ele está conosco, a alegria de sabermos que Ele se importa com cada um de nós, a alegria de sabermos que Ele voltará e vai concretizar todas as suas promessas na vida do seu povo, na vida da sua igreja, na vida daquele que nele crê. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração. Vamos ouvir, ou melhor, cantar, o hino de número 272. Aleluia ao Cristo redivivo. Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu,
com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Irmãos, estamos chegando quase ao final do nosso culto. Vamos ainda orar ao nosso Deus e vamos também impetrar sobre todos a bênção apostólica. Senhor Deus, obrigado porque neste dia nós relembramos da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus é que trouxe para a nossa vida a verdadeira alegria. Obrigado, ó Pai, por sabermos que o Senhor Jesus venceu a morte, está vivo, está conosco, se importa conosco e nos orienta, nos conforta, nos encoraja, nos reanima. E obrigado também, ó Pai, porque colocou a ressurreição de Jesus a alegria no nosso coração de sabermos que Ele voltará, que nós estejamos com a nossa fé colocada em Jesus, que nós não olhemos para as circunstâncias, para as lutas, para as dificuldades, mais do que para Jesus, que os nossos olhos estejam postos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão participando deste momento de culto, aqueles que estão acompanhando em suas casas, aqueles que estarão vendo em algum momento essa manifestação da celebração de Jesus, essa celebração da ressurreição de Cristo. Fica, Senhor, conosco, abençoe a tua igreja, abençoe os nossos irmãos, os amigos, e que o Senhor possa continuar dando a tua paz, a tua graça e a tua bênção a todos os corações, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, a consolação, o ensino e o poder do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.